E aí, quando reformar a sentença baseada em decadência ou prescrição, se também decadência e prescrição, o juiz de primeiro grau julgou. Chega no tribunal, ele afasta a decadência ou afasta a prescrição. O processo está em condições de ser julgado? Ele aplica a teoria da causa madura e julga. E se o processo não estiver em condições de ser julgado? Ainda tiver que produzir provas, etc. Aí ele não vai julgar. Ele vai remeter os autos para o primeiro grau para que ele tramite normalmente, tá? Então, chegou no tribunal. O magistrado, logo assim, na análise inicial, ele vê a contestação e ele, no julgamento conforme o Estado, ele já mandou ver e extinguiu o processo por estar prescrito. Quando chega no tribunal, o tribunal olha e fala, não tem prescrição aqui não. Tem prescrição aqui não. Perceba que aquele processo ali tem um monte de prova para ser produzida. Tinha prova pericial, tinha prova testemunhal. Então, a fase instrutória não se perfez. Se não se perfez a fase instrutória, o que o tribunal vai fazer? Vai aplicar a teoria da causa madura? O que vocês acham? Não, óbvio que não, porque o processo ainda tem que produzir provas, não está em condições de ser julgado. O que o tribunal faz? Reforma aquela sentença e desce. Ele vai anular aquela sentença, vai reformar dizendo que não há prescrição e determina a descida dos autos para que siga o seu curso normal em primeiro grau de jurisdição, tá? E aí, como eu falei, na apelação há uma ampla cognição. O tribunal é livre para analisar o processo como um todo, nos limites daquilo que você impugnou. Mas ele vai estar sempre atrelado ao quê? Ao pedido. Ele não pode julgar além, nem fora do que você pediu. Tá? Isso baseado em quê? No princípio da congruência. Dúvidas até aqui? Tem fumacinha saindo na cabeça? Não, né? Então, vamos embora. Agora é só aqueles detalhezinhos, né? Para arrebentar com a alma da pessoa quando ela está fazendo uma prova. Gente, prazo de interposição da apelação. A gente já sabe, são 15 dias, não são? Mas pega o artigo aí da apelação, vai lá no 1009, vamos começar a fazer remissão nesse código. Pega o artigo 1009, combina com o artigo 1003, que é o artigo que vai falar do prazo da apelação, que é de 15 dias, porque todo recurso tem um prazo de 15 dias. E combina com o artigo 198, inciso 2, do ECA, da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que isso? Se a sentença que você estiver recorrendo for de um processo de ECA, a apelação tem 10 dias e é corrido. Não é dias úteis e não são 15 dias. São 10 dias corridos. Então, combina aí. O 1009, que é o caput, né? Sempre da apelação. Aí lá no caput da apelação, você vai colocar, combinar com o 1003, que é o prazo, e combinar com o 198, inciso 2, do ECA. Aí, para amarrar o código bonitinho, você vai lá no 1003 e combina o 1003 com o 1009 e com o 198, inciso 2 do ECA. Porque de um lado ou do outro, você vai chegar ao ECA e vai descobrir que, naquele caso, a apelação são 10 dias. Então, em relação ao prazo, a gente já sabe, parece que é tudo tranquilo, né? Prazo de 15 dias, mas a gente tem esse queijo diferente aí, que já caiu na prova da ordem e a galera errou. Bom, quando a gente falou dos efeitos, a gente já sabia que a apelação, ela possui o duplo efeito, né? Ou seja, a apelação, ela tem o efeito devolutivo, natural, o impeditivo e o suspensivo op legis, né? Se a gente vai lá no artigo 1012, a gente vai ver assim, a apelação terá efeito suspensivo
curto, grosso, direto e objetivo. O artigo 1012 é maravilhoso. A apelação terá efeito suspensivo. Ponto. Mas, em alguns casos, né, a apelação não vai ter efeito suspensivo op legis. Ela vai ter efeito suspensivo op iudicis. E que casos são esses? Os casos elencados nos parágrafos 1º do artigo 1012. Olha o que diz. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Perfeito, essa é a regra. Aí vamos ao parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que. A sentença que. Então, sublinha aí. Começa a produzir efeitos imediatamente. Significa dizer que, nesses casos, não haverá efeito suspensivo op legis. Sentença proferida, ela já produz efeitos. Se não for nenhuma dessas elencadas que a gente vai ver agora, beleza, ela não produz efeitos por conta da própria apelação que tem o efeito suspensivo op legis. Agora, se o conteúdo da sentença versar sobre qualquer uma dessas hipóteses previstas no parágrafo 1º, nos incisos 1 até o 6º, essa sentença produz efeito desde logo, porque nesse caso a apelação não tem efeito suspensivo. E aí vamos lá. Sentença que homologa a divisão e demarcação de terras. Uma vez que homologou a divisão e demarcação de terras, aquela sentença produz efeito desde logo. Sentença que condena a pagar alimentos. Também produz efeito desde logo. Sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes embargos do executado. Embargos do executado é a defesa no processo de execução. Vocês vão ver isso em processo civil 4, semestre que vem, sem ser comigo, né? Porque eu não devo dar execução. Afinal, aliás, vocês estão no último semestre comigo, tá? Então, embargo do executado é a defesa que o executado utiliza no processo de execução. Então, nesse caso, se esses embargos ele foi extinto sem resolução do mérito ou julgado improcedente, essa sentença produz efeito desde logo, tá? Ela não tem efeito suspensivo op legis. Sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Essa sentença também, quando ela julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, ela produz efeito desde logo. Não tem efeito suspensivo op legis. Sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Percebam, essa sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o efeito dela também é imediato. Não tem efeito suspensivo op legis. E o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Sempre que o magistrado concede uma tutela provisória, essa tutela provisória ela precisa ter caráter definitivo. Então, digamos, eu ingressei com processo, pedi uma tutela provisória lá para determinar a retirada do meu nome no Serasa. Quando, na hora que o magistrado for sentenciar, se ele entender que realmente eu não tenho que ter meu nome no Serasa, ele precisa confirmar a minha tutela provisória na sentença. E aí essa tutela se torna definitiva. Então, ele confirma a tutela proferida no sentido de determinar a retirada do meu nome. Tá? Ou ele revoga, ou ele modifica. Se ele nada falar, ele se omite, hein? E ele se omitir não cabe embargo de declaração, tá? Fica ligado nisso. Então, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória também não tem efeito suspensivo op legis. E a sentença que decreta interdição. Interdição é quando você, né, retira da pessoa a liberdade do direito do exercício da vida civil por algum tipo de impedimento daquela pessoa mesmo, né? A pessoa tem algum problema mental, que ela não consegue responder por ela própria, então você interdita, tá? E aí, nesse caso, a sentença do magistrado que interdita uma pessoa, a partir dali já produz efeitos, ela já não pode praticar os atos da vida civil, tá ok?
E aí, nesses casos, quando a sentença ela não produz efeito suspensivo ap legis, significa o quê? Que ela já produz efeitos imediatos. E se ela produz efeito imediato, eu posso executar provisoriamente aquela sentença. Execução provisória também é matéria de processo 4, que vocês vão ver semestre que vem. Tá? Significa que eu posso buscar a satisfação, assumindo o risco, né? Eu posso buscar a satisfação daquele conteúdo da sentença de imediato. Tá ok? Agora, o problema é que a gente não pode esquecer que é possível que essa sentença, que produz efeito imediato, ela pode acarretar para mim lesão grave de difícil reparação, não pode? A gente não aprendeu isso? Ela não tem efeito suspensivo automático. Mas eu posso pedir o efeito suspensivo. Não posso? Então, o que acontece, gente? Quando a sentença contém um desses comandos, e pode ser que a sentença contenha um comando desse com o outro está suspenso, mas esse comando não está. Então, quando a sentença traz comandos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se, uma vez que essa sentença produz efeito desde logo, se ela vai acarretar lesão grave difícil em certa reparação. E aí, o que eu faço? Eu vou requerer o efeito suspensivo. Só que quando eu falo de apelação, a forma como eu vou requerer esse efeito suspensivo é diferente. E aí eu vou colocar um slide em branco aqui para a gente poder desenhar isso, tá? Para não ter problema para vocês. Vamos lá. Joga. Eu quero inserir um slide aqui. Vamos lá. Acompanha comigo o parágrafo 3º e 4º do artigo 1012. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao, inciso 1º, tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo. 2. Ao relator distribuída a apelação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Beleza, isso eu já sei. Eu não tenho efeito suspensivo automático, mas eu posso requerer o efeito suspensivo op iudice. Só tem um detalhe. Quando eu tenho uma sentença, vamos lá para o desenho. Quando eu tenho uma sentença proferida, essa sentença foi proferida em 1º grau, certo? 1º grau está aqui embaixo, né? Ai, começou o pauzinho de novo. 1º grau. O tribunal está aqui, certo? Quem julga a minha apelação é o tribunal. O tribunal que vai julgar a minha apelação, não é o 1º grau. O tribunal que vai fazer o juízo de admissibilidade, não é o 1º grau. Só que a minha sentença está aqui, meu processo está em 1º grau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha apelação e dirijo a minha apelação para o juiz de 1º grau. Por quê? Porque esse juiz de 1º grau, ele vai intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões da minha apelação. Quando tiver com as contrarrazões bonitinhas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os autos do processo e vai remeter ao tribunal. Tá? É esse o esquema. Eu apelo, eu dirijo a minha apelação para o juiz de 1º grau, ele intima a parte contrária traz as contrarrazões, ele junta os autos, pega o bolo todo e remete para o tribunal. E aí vai distribuir para um dos relatores, para ele fazer exatamente o que tem que ser feito, que a gente já viu. Né? Vai à conclusão do relator, ele vai analisar se é caso dele julgar monocraticamente ou não, blá, 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 blá. Só que
quando eu vou requerer efeito suspensivo, eu estou aqui e eu quero que o efeito suspensivo seja atribuído à minha apelação. Só que quem avalia o efeito suspensivo é o relator no tribunal. Então, olha só o que o código diz. Inciso 1º. Ao tribunal, se a minha apelação estiver entre a interposição, eu ainda vou interpor minha apelação, até a distribuição no tribunal, ou seja, ela tem que estar aqui, ó, entre distribuir para o tribunal e aqui no momento em que eu interponho. Então, se o caminho que a minha apelação estiver for esse aqui, perceba que ela ainda não chegou no tribunal, eu vou encaminhar uma petição direto para o tribunal pedindo efeito suspensivo. Perceba, eu interpus o meu recurso aqui em 1º grau, mas eu peticiono para o tribunal pedindo para ele atribuir efeito suspensivo, para ele suspender a eficácia daquela sentença. E essa petição aqui, ela vai ser distribuída no tribunal e ela vai ganhar um número, e quando for ganhar um número, ela vai para a mão do relator. Esse relator aqui se torna prevento. O que é isso? Prevenção de competência. Quando a minha apelação subir, já vai para a mão dele direto, porque ele já apreciou meu pedido de efeito suspensivo. Agora, se a minha apelação já chegou no tribunal, ela já foi distribuída, ela está aqui, aí eu peticiono direto para o relator que já está com a minha apelação na mão. Entenderam isso?